Como é que vocês estão esta noite? Estão bem? Não se preocupem que não vai ser a semana toda eu pregando não, viu? Porque a gente, né, começa assim, segundo dia o pessoal já está, eita, segundo dia, já ela de novo, né? Eu estava dizendo a Jax, eita, eu vou aparecer amanhã e o povo vai dizer essa semana aqui de novo para pregar. Mas... Amém. Obrigada pelo apoio, irmãos. Né? Menos a Adiel, que disse que vai embora se eu aparecer de novo. Mas, assim, é muito bom, né, poder estar aqui e compartilhar uns com os outros, né, a palavra de Deus prática, viva, né, fazendo transformação na nossa vida. E aí, o tema de hoje, como já foi introduzido, né, é domínio da língua. O título, né, é A Dominação. E aí, está acontecendo um curso de teologia, né, online. E eu estava assistindo a aula hoje e o pastor falou uma coisa interessante. Ele disse assim, era sobre pregação. E aí ele falou assim, olha, antes de levar Deus às pessoas, nós precisamos levar as pessoas a Deus. Então, você precisa, antes de pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, você precisa levar aquelas pessoas a Deus em oração. E você precisa pedir a Deus que coloque nelas o desejo de viver aquilo que você vai pregar, antes de pregar, né? E quando a gente estava orando aqui, no momento de oração, todos esses dias, né? Hoje é que veio cair a ficha de que é isso que está acontecendo nessa semana de oração, né? Porque o momento de oração é o momento em que nós estamos sendo levados a Deus, preparando o nosso espírito, abrindo a nossa mente, para que quando vier a palavra de Deus, nós possamos estar, de fato, mais suscetíveis a receber, né? E realmente nós precisamos estar muito suscetíveis a receber a palavra de hoje, né? Digamos que dos temas dessa semana de oração, nós poderíamos dizer que é o mais democrático, porque os outros temas, alguém pode até dizer, não, eu estou quase achando que eu tenho alguma coisa a ver com isso, mas eu não tenho, né? Mas esse tema não é possível que tenha alguém que não se enxergue nele, porque todo mundo aqui já deu, né, algum vacilo na hora de falar. Todo mundo aqui já se estressou, todo mundo aqui já disse o que não devia em algum momento. Digamos que esse é o pecado mais democrático, né? A falta de domínio próprio em relação à nossa língua. E aí, começando o nosso tema de hoje, né? Começando como ontem, né? Para o que nós somos criados, né? Nós fomos criados seres racionais. Então, Deus nos diferenciou dos animais das plantas, porque Ele nos deu a capacidade de pensar, refletir e escolher nossas palavras e ações. É o chamado livre-arbítrio, né? Deus colocou em nós a capacidade de reflexão e escolha. E aí veio o pecado e, da mesma forma que ontem, nós não podemos mais alcançar perfeição no nosso falar. Mas, pelo poder do Espírito, nós podemos alcançar o ideal de Deus na comunicação para nós hoje, que é domínio próprio, equilíbrio e sabedoria. É assim que Deus deseja que nós nos comuniquemos. Domínio próprio, está lá em Gálatas 5, entre um dos frutos do Espírito, né? Equilíbrio e sabedoria, ou seja, não podemos nem ir para um extremo, nem ir para outro, né? Nem sermos omissos na nossa comunicação, nem sermos agressivos na nossa comunicação. Para alcançar esse equilíbrio, nós precisamos de sabedoria. E
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa sabedoria é Deus que nos dá pelo Espírito Santo. E aí nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 24. Vamos começar a ver um pouquinho do que é que a Bíblia fala sobre esse tema. Provérbios, capítulo 16, verso 24. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada por nos trazer até aqui e porque o Senhor vem nos preparando para recebermos a Tua mensagem. Que o Teu Espírito nos ilumine e nos mostre onde nós precisamos melhorar, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, Provérbios 16, 24 diz o seguinte: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Né? A Bíblia está falando aqui o poder de uma boa palavra. E aí a gente vai para Provérbios 15, versos 4 e verso 7. Só voltar uma página e vai dizer o seguinte. Provérbios 15, 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E aí o verso 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. E aí nesses versos, né, nós vemos que a língua dos sábios derrama o conhecimento. E quem é o sábio? Né? O sábio é aquele que busca o conhecimento de Deus. E por receber esse conhecimento de Deus, ele revela a sabedoria divina em suas palavras. Então, sabedoria no falar é uma consequência natural de conhecer a Deus. Se eu não conheço a Deus, eu não vou conseguir ser sábio no falar. Logo, a gente pode dizer que o contrário é verdadeiro. Se eu não estou sendo sábio no falar, é porque eu não estou conhecendo a Deus. Eu estou conhecendo qualquer coisa. Eu estou conhecendo as doutrinas bíblicas. Eu estou conhecendo a ideia de Deus que eu criei na minha cabeça. Eu estou conhecendo eu mesmo e como eu acho que Deus pensa. Mas eu não estou conhecendo a Deus. Porque uma coisa está associada à outra. Uma coisa revela a outra. O nosso falar revela o conhecimento que nós temos ou não de Deus. E aí vamos para Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. Essa passagem fala um pouco de como é que Deus fala. Como é que são as palavras de Deus, né? Isaías 55, 10 e 11. Diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra de Deus é como a chuva, né? Ele está comparando aqui. Ele diz que a chuva não desce sem propósito. Ela não desce, né? E não torna a subir, né? Até que tenha preparado a terra para receber a semente, para dar fruto, para dar alimento, para cumprir seu propósito. E a palavra de Deus é do mesmo jeito. Ela não volta para ele vazia. E a grande questão é, se a palavra de Deus
só sai da boca de Deus para cumprir um propósito e só volta para a boca dele até que tenha cumprido esse propósito? Quais são os propósitos que as nossas palavras têm cumprido, né? Porque toda palavra que sai da nossa boca cumpre um propósito. Agora, pode ser o de Deus ou não, né? E aí aqui diz o seguinte: se Deus fala por meio de nós, as nossas palavras devem refletir o caráter dele, cumprir os propósitos dele para a nossa vida e abençoar as pessoas ao nosso redor. Se eu quero que Deus fale por meio de mim, a palavra que tem que sair da minha boca é essa. É uma palavra que tenha propósito. Propósito de quem? De Deus. Não meu propósito, porque o meu propósito pode não ser o de Deus. E aí, eu trouxe alguns versos, né, algumas passagens que falam sobre isso. Às vezes eu vou colocar já assim, pela questão do tempo, né? Então, Efésios 4:29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse texto é interessante porque, quando a gente lê esse texto, de cara a gente pode entender assim: olhe, não fale besteira, né? Fale somente o que for edificar. E aí você já pensa logo assim: eu só vou edificar se eu falar diretamente sobre Deus. E toda conversa que eu tiver vai ser sobre Deus. E eu vou colocar Deus em tudo. Eu vou estar comentando o jogo de futebol e eu vou achar uma forma de botar Deus ali, né? Mas, na verdade, ela não está dizendo isso. Ela está dizendo o quê? Unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, é muito mais sobre o que eu transmito do que sobre exatamente o que eu falo. Então, se alguém está passando por uma situação de, tipo assim, meu amigo fez uma coisa muito chata comigo, né? E eu vou desabafar com minha prima. Aí eu vou chegar para ela dizendo: meu Deus, porque o Wesley fez isso comigo e eu estou muito chateada, porque então o Wesley é um falso, ridículo. Aí, o que é que a Eduarda deve fazer? Se ela não levar em conta isso aqui, ela vai dizer: é mesmo, o Wesley é ridículo, ele é falso, ele é chato. E ela vai começar a detonar o Wesley junto comigo. Por quê? Porque ela acha que ela vai estar me ajudando, compartilhando o meu pensamento. Mas se ela levar esse verso em consideração, ela vai ter sensibilidade de ouvir o que eu estou dizendo, e ela vai chegar para mim e vai dizer: mas você sabe assim, por que o Wesley fez isso? Você conversou com ele? Você foi perguntar a ele o que é que aconteceu? Ou você soube por outra pessoa? Aí eu vou dizer: não, foi a Eveline que me contou. Foi a Eveline que me contou. E ela vive junto de Wesley, então deve ser verdade. Aí a Eduarda vai dizer o quê? Olha, não é garantia que é verdade. Porque pode ter acontecido algum mal-entendido e o Wesley é seu amigo. Então, o melhor seria você ir diretamente a ele e perguntar o que aconteceu. Eduarda não precisou falar o nome de Deus, mas ela transmitiu graça. Porque o que é graça? É um favor imerecido. Naquele momento, na minha cabeça, o Wesley não merecia que eu fosse falar com ele. Mas Eduarda foi e disse o quê? Vá, dê uma chance dele lhe dizer por que isso aconteceu. E se for verdade, dê uma chance dele lhe dizer por que ele fez, o que levou ele a fazer isso. Ela transmitiu graça. E ela não necessariamente falou o nome de Deus. Então, percebem que é muito mais sobre o que as nossas falas transmitem do que necessariamente exatamente aquilo que eu falo.
Eu estou transmitindo graça ou eu estou transmitindo vingança, discórdia? E aí, nós vamos abrir no livro de Tiago, capítulo 3, versos 7 e 8, e depois a gente volta para o verso 2. Livro de Tiago, capítulo 3, versos 7 e 8. Diz o seguinte: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E aqui, assim, quero falar especificamente para os jovens, né? Que essa expressão, né, de dizer que fulano está soltando veneno, a gente percebe que vem da Bíblia, não é mesmo? Carregado de veneno mortífero. Então, a Bíblia já dizia que pessoas soltam veneno. E aí, quando a gente volta para o verso 2, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aqui a base para o que eu falei no começo, que ele diz assim, olha, a gente tropeça em muita coisa, mas eu vou lhe dizer, se alguém não tropeça no falar, esse, né, ele diz, esse é perfeito varão. Em outras palavras, ele já está no céu, né, esse que não tropeça no falar. E aí é interessante que essa dominação da língua sobre a razão muitas vezes não é percebida por nós. Por quê? Porque, na verdade, nós falamos o que nós pensamos, né? Então, a língua, o órgão em si, ele não se mexe sozinho, né? Então, quando a gente fala da dominação da língua pela razão, a gente poderia dizer que é a dominação da impulsividade sobre a razão. E essa dominação da nossa impulsividade sobre a nossa razão, ela pode nos levar a cair na armadilha da hipocrisia e da vida dupla. Por quê? Porque eu penso e pauto minha vida em certos princípios. Mas quando as situações da minha vida acontecem e eu ajo impulsivamente, na hora do impulso, eu não vou me lembrar dos meus princípios. E aí eu vou fazer coisas que são completamente opostas àquilo que eu acredito. E isso é, digamos assim, de modo geral, a definição de hipocrisia. Eu pregar algo e fazer algo diferente. Ah, isso quer dizer que eu não acredito? Não. Isso quer dizer que depois, quando eu vier cair em mim, eu vou pensar, eita, eu falei isso aqui, eu não devia ter falado. E aí é onde entra a graça de Deus, né? Mas, se você não tiver a coragem de se retratar publicamente diante dos que viram você fazendo aquela atitude, para as pessoas, o que é que elas vão ver? Elas vão ver uma atitude incoerente. Elas vão ver que você diz uma coisa e faz outra. E aí nem sempre nós temos essa oportunidade de chegar para a pessoa e dizer, olha, eu percebi que eu não deveria ter agido daquela forma. Às vezes a gente tem a oportunidade e não faz. E às vezes a gente não tem a oportunidade mesmo, né? E aí, Tiago capítulo 3, versos 9 e 10, vai falar um pouco dessa duplicidade. Diz o seguinte: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E aí esse trecho de Tiago está trazendo um pouco do que Valdinei falou. Quando ele vai seguindo, ele vai nos comparar a uma fonte, né?
Pode uma mesma fonte jorrar água boa e água ruim, né? E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala, a mesma boca amaldiçoa os irmãos, amaldiçoar parece distante, né? Eu não jogo maldição sobre ninguém. Mas, se você for procurar no dicionário online, que foi o que eu procurei, né? Internet. Mas no dicionário online, que digamos é o menos, né? Assim, o mais básico, ele já diz que amaldiçoar também pode significar maldizer, reprovar, condenar. Prática mais conhecida como fofoca, né? Vamos traduzir. Então, eu não digo, seja amaldiçoado, Arthur. Eu não digo isso. Mas eu digo, Arthur é isso, Arthur é aquilo, Arthur não sei o quê. Eu falo mal, eu reprovo e eu condeno Arthur. E isso também é amaldiçoar. Então, quão longe nós realmente estamos dessa realidade? E aí eu coloquei aqui bem claro, fofoca. Ficou fococa. Gente, era um F, tá? Fofoca. É porque eu não faço isso, aí eu não consegui nem escrever. Mas é fofoca. Eu coloquei ali bem claro, né? Eu coloquei bem claro, por quê? Às vezes a gente faz tudo isso e não percebe que faz. E aí, algumas implicações da fofoca para a gente... Agora está certo. Para a gente perceber, né? Para a gente se tocar. Implicações da fofoca, ou seja, consequências. Julgamentos injustos e parciais de ações e intenções das pessoas. Quando eu estou fofocando de Wesley, com Drayton, tem que usar todo mundo, né? Quando eu estou fofocando de Wesley, falando mal dele com Drayton, eu estou dizendo o que eu soube da vida de Wesley, e não só o que eu soube, mas também o que eu acho. E eu estou dizendo o que eu acho da vida de Wesley, sem nem saber o que Wesley pensou, por que Wesley agiu, qual foi a intenção dele, se ele se arrependeu depois ou não, se foi uma ação pensada ou impulsiva. E aí o que é que acontece? Eu julgo Wesley de forma injusta porque eu não sei a realidade toda e eu ainda faço um julgamento parcial, que é falar do que eu sei como se fosse o todo. E aí o que é que acontece? Eu me coloco no lugar de Deus, né? Eu me coloco no lugar de Deus, de dizer a intenção do coração de Wesley. E eu estou falando aqui, gente, mas eu faço muito isso, tá? Só para deixar claro que eu não estou falando aqui, né, da boca para fora. Eu realmente faço isso. Eu julgo as intenções das pessoas. E aí depois eu me arrependo, às vezes não me arrependo, só muito tempo depois. Mas é algo que a gente precisa realmente trazer para a gente, sabe? Assumir a responsabilidade. E aí a gente transgride o 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque se eu digo que o Wesley é falso, eu estou fazendo uma afirmação sobre ele. E quem é que sabe se o Wesley é falso? Só Deus. Nem o Wesley sabe se ele é falso. Porque às vezes ele é e não acha que é. Ou às vezes ele não é e se culpa achando que é. Então, na realidade, só quem sabe se o Wesley é falso é Deus. Mas eu estou achando que eu sou Deus e fico falando que ele é. E aí eu transgrido constantemente um mandamento, sem perceber, às vezes percebendo, mas sempre diminuindo a gravidade. Porque ninguém é disciplinado por fofocar, né? E aí é complicado. E aí Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, quer ser prudente? Fale menos. Isso é para mim, né? Tiago 1:19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos.
Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aqui esse pronto para ouvir é muito importante, porque às vezes eu escuto uma fofoca de Marinho e eu não me dou ao trabalho de ouvir o lado de Marinho. Eu tomo partido e eu simplesmente não quero ouvir. Aí chega Marinho, olha, surgiu uma história sobre mim, eu queria esclarecer. Não, eu não quero ouvir. Não quero ouvir sua versão, Marinho. E aí, às vezes, a gente se fecha para ouvir, se apressa para falar e se apressa para se irar. E a gente faz o total contrário do que a palavra de Deus fala. Mas isso é menos grave na nossa cabeça, né? Na nossa ilusão, do que transgredir o sábado, por exemplo. Mas não é. Salmos 34, 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aqui é Deus aconselhando. E aí nós vamos abrir nesses dois textos, Tiago 1, 26 e Mateus 12, 36. Tiago a gente já está, né? A gente vai ler rapidinho Tiago 1, 26 e vai para Mateus. Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Mais claro, impossível, né? Se eu me acho cristão e eu deixo de refrear a língua, me enganando, a minha religião é vã, ou seja, ela é inútil, ela é falsa, ela é passageira, ela é tudo menos uma religião verdadeira. E aí, esse é o nível de gravidade das nossas fofocas. E aí, Mateus, capítulo 12, verso 36. Mateus, capítulo 12, verso 36, vai nos dizer a raiz do problema. Não. É o próximo texto que vai nos dizer a raiz do problema. Mateus 12, 36 vai dizer o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Aí aqui é novamente reiterando a gravidade do assunto, né? Então, Deus nos chama para refletirmos sobre nossas próprias noções distorcidas de religião. Ele quer coerência entre nosso pensar, nosso falar e nosso agir. Então, Deus está nos dizendo assim, ó, sabe a sua religião? Você está fazendo ela errado, né? Venha e eu vou lhe ensinar o que é uma religião verdadeira. E eu vou lhe ensinar o que é ter coerência entre o que você acredita, o que você fala e o que você faz. Pode dizer. Pois é. A sua religião não vale nada. É pesado, né? Agora sim, a raiz do problema. Lucas 6,45 diz: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro do coração, né, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração está cheio de fofoca, nós vamos fofocar, né? Se o nosso coração está cheio de graça, nós vamos falar sobre graça. Se nosso coração está cheio de gratidão, está cheio de compaixão pelas pessoas, nós vamos olhar as situações sempre partindo do pressuposto que existem dois lados em toda a história. Vamos ouvir todos antes de tomar uma decisão, antes de tirar uma conclusão ou tomar partido, né? Filipenses 4:8
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque nós falamos aquilo que nós pensamos. Então, se nós passamos tempo demais pensando em vingança, né? Em desconfiança dos outros, se nós passamos tempo demais com companhias que gostam de difamar os outros, de detonar os outros às vezes, é isso que está ocupando nosso pensamento. E nós somos influenciados por esse tipo de olhar. E aí, para finalizar, nós vamos abrir em Romanos, capítulo 12, verso 2. Quarto dia de semana de oração, vocês já decoraram o verso, né? Quando for no sábado, a gente não vai nem abrir, a gente vai mandar a igreja recitar o verso. Romanos 12, 2. Vamos esperar o nosso amigo Arthur. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única solução para a falta de domínio próprio e o caminho para a sabedoria no falar é uma verdadeira renovação da mente realizada pelo próprio Espírito Santo. Amém? Que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Deus. E aqui eu vou fazer uma confissão que é algo que a gente precisa refletir. Que eu estava essa semana comentando com o Nicolas, que tem uma pessoa, né, na minha vida que eu sinto ranço dessa pessoa. O que é ranço, né, para quem não sabe? É aquela agonia de tudo que a pessoa faz. Sabe aquela pessoa que tudo que ela faz, você sempre olha pelo lado negativo. Até quando ela faz uma coisa boa, você acha que é falsidade. Eu estou com isso no meu coração. E aí eu vim para um culto de oração aqui, todo dia às 6 horas, e falaram assim, olhe, tudo que a gente pedir a Deus, de verdade, com fé, Ele faz, Ele realiza. E aí eu pensei, meu Deus, se eu pedir de verdade que Deus tire esse ranço do meu coração, Ele vai tirar. E aí eu comecei a pensar, certo, mas eu já sei disso, por que eu ainda não pedi? E aí eu percebi, né? Até que ponto eu quero realmente que isso saia dentro de mim? Ou até que ponto isso está sendo prazeroso para mim em algum nível? Prazeroso falar sobre o que essa pessoa faz, prazeroso tentar procurar, sabe, tudo, qualquer mínimo detalhe que ela faça de errado. Então, até que ponto nós estamos dispostos realmente a pedir que Deus remova os nossos pecados? Porque às vezes a gente até acha que está, mas quando a gente vai olhar direitinho, a gente não está. A gente está assim, ó, se agarrando àquilo com unhas e dentes, sem perceber que aquilo só nos faz mal. Então, que nós possamos, de fato, nos dispor a sermos transformados. Durante o louvor que os meninos vão cantar, quem tiver ainda algum pedido, né, que tenha escrito, quiser trazer aqui no nosso mural, nós estaremos orando durante a semana. Os meninos vão ajudar quem quiser ainda colocar seu pedido.
O dia não amanheceu, ainda não vi a luz do sol, nem estou certo se ele hoje vai aparecer. O que será que Deus me reservou para esse novo dia? O que será que planejou para ensinar uma nova lição? Será que hoje eu terei dificuldades para aprender a confiar em suas mãos? Ou tudo perderei para saber que Deus é tudo que eu preciso? Será que meu irmão vai me ferir, me dando a chance de aprender a perdoar? Terei exposta minha fraqueza para saber que toda a força vem de Deus. Que eu seja santo como Ele é, tenha a pureza de criança em meu viver, que meu olhar revele o seu amor, que assim eu transmita a sua paz, que os meus pés percorram o caminho, as avenidas do seu coração, pois sei que só em Deus eu posso ser uma pessoa melhor, uma pessoa melhor. Faz de mim alguém melhor. Vamos ficar de pé para fazermos uma oração. Oremos. Senhor, nós sempre precisamos te agradecer, porque tudo que nós possamos falar ou fazer nunca vai ser suficiente para demonstrar a nossa gratidão, porque o Senhor faz tudo por nós e em nós. Hoje nós precisamos olhar para as nossas palavras, Senhor, para o que tem saído de nós, do nosso coração, mas também para o que está aqui dentro, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, o que realmente acreditamos, o que realmente cremos. Que
Que o Senhor venha realizar essa transformação em nós, Senhor, para que nós possamos realmente crer verdadeiramente e não somente de palavra, né? Muitas vezes nós somos incoerentes. Nossa boca exalta a Ti e maldiz o nosso irmão. E nós te pedimos que o Senhor venha mudar isso em nós, Senhor. Porque nós precisamos Te exaltar com a nossa vida verdadeiramente. E nós precisamos Te mostrar para os nossos irmãos. E como nós vamos Te mostrar se nós alimentamos tantas coisas ruins dentro de nós? Então que o Senhor venha realmente fazer uma limpeza nos nossos pensamentos, na nossa boca. Que as nossas palavras sejam guiadas por Ti e que elas sejam o que o Senhor quer que elas sejam. Que elas cumpram o Teu propósito, que elas não voltem para Ti vazias, Senhor. Assim como a Tua palavra não volta vazia, que as nossas também não voltem, mas que elas voem até Ti, levando frutos de graça, de arrependimento e de amor. Nós possamos trazer de fato alívio e consolo, e não ira, discórdia, e não julgamento. Venha operar em nós essa transformação. É o que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós agradecemos a presença de todos vocês e esperamos vocês amanhã. Não serei mais eu, né? Mas não vou dar o spoiler de quem será. Que o Senhor abençoe e acompanhe cada um aos seus lares.